O vídeo já tá passando, pronto. Continuações são sempre horríveis. Nenhuma continuação consegue superar o filme original. É um lixo. Como ousa dizer uma coisa dessa? Já outras pessoas adoram continuações. Mas será que existe uma maldição? Depende da continuação, não é tão papel, né? Tem um monte que é boa, tem um monte que é ruim, e tem aquelas que tem uma parte que curte, tem uma parte que odeia. Por exemplo, eu gosto dos dois, mas um monte de gente odeia. Eu concordo que eles odeiem, mas eu gosto. Uma continuação que todo mundo gosta. Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha. Não, dessa também. Homem-Aranha 2. Todo mundo gosta. O Shrek 2. Todo mundo gosta. Uma continuação que todo mundo odeia. Se tiver um que eu gosto, não sei, mas. Megamente 2. Todo mundo odeia. Ruim pra um caramba. Eu nem assisti, mas vi a animação. Meu Deus do céu. Mas bora lá. Deixa o likezão aqui. Vamos ver se eu vou xingar as animações também ou não. Maldição por trás dessas continuações? Tá, olha, aí é complicado. Bora descobrir com o Jusenem nesse vídeo. Vamos lá. Olá, eu sou o Matheus Jusinski, Jusenei, seja bem-vindo ao meu canal. Conforte-se no seu sofá com a sua família, vamos assistir aqui um vídeo bem legal. Eu separei aqui um monte de continuação que a galera gosta de detonar, que a galera gosta de defender. Essa daqui é a nossa lista, você já sabe que como funciona, né? Jucinema, é a Jucineminha ali, que é bom, né? Daí tem o Passou de Ano e o Jucinema, todo mundo sabe que é aquele filme lá, Cinema, que não presta, que nem deveria existir. Vamos começar então? Vamos começar com a mais recente de todas, Super Mario Galaxy. Eu não assisti ainda, tem que assistir. Fui assistir Super Mario Galaxy e eu não tinha nenhuma expectativa pra esse filme. Assim como eu não tinha também pro primeiro filme. Mas o primeiro filme eu assisti, amei, cara. Pra mim foi a melhor adaptação de um videogame. Porque ele é literalmente o videogame em animação. Só parece que eu tô jogando enquanto eu assisto e os personagens estão ali no cenário. E você tem uma série de referências. Então, eu não esperava nada do segundo, porque geralmente a Illumination, ela não faz continuações tão legais. Se bem que meu malvado favorito 2 é bem melhor que o primeiro. Meu malvado favorito 2 é melhor que o primeiro. Bem legal. E o Sing 2. Tá, beleza. A Illumination faz continuações sim legais. Mas eu não tava com tanta expectativa aqui. Pensei, sabe? Não, essa daí é mais uma sequência caça-níquel pra ganhar dinheiro. E eu fui surpreendido, cara. Fui surpreendido. A galera tava detonando o Super Mario Galaxy. Pensei que tava vindo uma bomba aí. Cara, tem pontos que eu gostei até mais do que o primeiro filme. Eu posso citar aqui o próprio Bowser. O Bowser aqui tá sensacional. Ele traz um humor. Eu não tinha gostado tanto do personagem no primeiro filme. E aqui ele me cativou. Sabe, ele me cativou bem mais do que o próprio Mario. O Mario tá um pouco apagadinho nessa sequência. E a gente também tem vários núcleos, né? No primeiro também tinha, mas aqui a gente foca mais no Mario e no Luigi. Enquanto a Peach e o Toad, eles estão indo lá pra galáxia pra resgatar a Princesa Rosalina. Então, é um filme realmente bem frenético, tá? É um filme que é cheio de referências. Eu gostei das referências, cara. Eu ficava, nossa, a referência do jogo tal que eu joguei do Super Mario Galaxy. Nossa, é a referência do Mario Kart ali. Eu gostei muito. E claro, não me satisfiz somente pelas referências, eu vibrei, mas eu sei separar as coisas, né, galera? A história do filme não é nada profunda, mas a do primeiro filme também não era, né? Então, tipo, eu tô assistindo a sequência do Mario, que é o filme do Mario, e ele me entregou exatamente o que eu nem tava esperando. Uma diversão dobrada, expandida do universo, com novos personagens carismáticos ainda por cima, né? O Bowser Jr. e novas ameaças. E essa sequência do Mario, ela vem com a proposta de expandir mais o universo, né? Não é mais do mesmo, não é pegar e fazer o copia e cola, você entender mais do passado da Peach. Eu não assisti esse filme, ainda tem que dar um tempo de assistir. Então é um universo que tem muito a explorar. Cara, eu vou dizer que como sequência me surpreendeu. Será que é Jucinema? Na minha opinião, eu tô botando aqui Jucinema. Pode ser que no decorrer da lista a gente vá mudando aqui, mas começamos legal, né? Começamos legal. Vamos então direto pra um outro filme de jogo, que é o Wi-Fi Ralph. Ah, Wi-Fi Ralph, galera. Eu adoro o primeiro filme do Detona Ralph. A história do Detona Ralph é muito boa. É a história de um vilão de um jogo que quer virar bonzinho, querendo ou não. É uma história que tava meio saturada, só que eles conseguiram trazer no videogame de um jeito que ficou tão bom, cara. Dois personagens são muito legais, né? O Ralph e a Vanellope. E uma coisa que eu gosto muito no Wi-Fi Ralph é que eles vão trazer os personagens para o mundo da internet. Aqui, o proprietário do local, ele instala uma internet e os personagens agora eles conseguem viajar
O Wi-Fi deve ser de Minas Gerais. através, né, dos cabos, e conseguem se conectar de forma online. E a Disney aqui, cara, eles conseguiram fazer o filme com mais referências da história da Disney. A gente tinha referência de tudo quanto é filme, tinha de Zootopia, tinha de Aladdin, tinha de princesas, todas as princesas da Disney aparecem aqui, cara. A gente também tinha referências às redes sociais, YouTube, o IMDb. Então, você vai ter o Ralph surfando na internet e virando meme, e a galera gostando dele, e você vai ter a Vanellope descobrindo um jogo de corrida muito mais legal. A história, ela não é tão misteriosa quanto a do primeiro filme, né? Porque no primeiro filme tem uma reviravolta, tem todo um mistério lá por trás do Turbo, e o que aconteceu com esse jogo, e por que a Vanellope é um bug, e o Ralph tentando ser um herói, ganhar uma medalha. Esse filme não tem isso, tá? Mas eu lembro que na época eu amei, né? Eu botaria ele em Juscinema, só que tem algo que depois que eu fui me tocar, sabe, isso não faz eu detestar o filme, né? Eu vejo que tem muita gente que realmente odeia esse filme. Dizem que é a pior continuação já feita na história da Disney. E eu discordo completamente, cara. Meu Deus, não. Pior continuação da história da Disney. Pesquisem um monte de continuação que fizeram pra DVD. Aladdin, continuação que é muito ruim. Qual que tem mais continuação que é ruim? Tem um monte que fizeram pra DVD que era uma bosta, cara. É um filme super divertido, mas vai ter esse problema aí, que é o problema da Vanellope virar turbo, né? É uma coisa que o próprio primeiro filme critica. A Vanellope, ela sai do jogo dela, né? Não sei se você lembra lá no primeiro filme, tem um cara do jogo lá do turbo, que ele entra no Corrida Doce, se passa pelo Rei Doce, e ele faz o jogo dele acabar por conta disso, porque não tinha mais o personagem principal. E aí, nessa sequência, é exatamente o que a Vanellope vai fazer. Ela decide ficar em outro jogo na internet e abandona o jogo dela. E ela é tipo a personagem principal do Corrida Doce. E, cara, isso é uma falha, né? Isso é uma falha do roteiro, realmente. Por que eles fizeram isso com a Vanellope? Claro, pra evoluir como personagem, só que não faz sentido, né? Porque daí você acaba quebrando a lógica do primeiro filme. Então, eu não deixaria em Juscinema, mas eu botaria aqui em bom, Juscinema. Só que é uma coisa que talvez mudaria a história, seria uma coisa que dava pra, tipo assim, escrever assim, ó. Não, tá de boa, pá, passou. Cineminha, porque, cara, ainda é um filme legal, tá? Ainda é um filme legal, vamos concordar. Um filme que dá pra super se divertir, super família. Tá dando Onda 2. Esquecível. Cara, sabe aquele líquido do lixo, quando põe no adubo, né, o lixo orgânico, aí fica aquele líquido. Aí o teu pensamento intrusivo fala assim, nossa, e se alguém bebesse isso? O que aconteceria se alguém bebesse? Qual será que é o gosto disso? É o Tá Dando Onda 2, galera. É o Tá Dando... Alguém bebeu aquele negócio nojento, aquele chorume, e saiu Tá Dando Onda 2. O que é esse filme aqui, cara? Eu não só considero essa como uma das piores continuações da história, de continuações, como uma das piores animações já feitas, tá? De uma das piores de verdade. Quando eu fizer um top de piores animações já feitas, isso aqui entra valendo. Isso aqui não passa de jeito nenhum. Isso aqui é um estrume, cara. É podre porque é um filme que não faz... Ele é um filme propaganda, tá? Ele é um filme propaganda, ele é um filme que foi feito exclusivamente pra promover o WWE. E aí o Tá Dando Onda 2 aceitou essa grana, que deve ser uma grana muito boa, né? Tudo bem, qualquer um aceitaria uma grana vindo aí do WWE. Só que, cara, pelo menos você tá fazendo uma história legal. Surfa com o WWE, mas eles conversam, né? Legal, pelo menos você tá fazendo um filme que tem um sentido com o primeiro. Faz um filme onde é propaganda da WWE, só que tem um monte de referência. Ele faz um filme onde os caras, em vez de lutar num ringue, como é pinguim, vão lutar em cima do iceberg. Quem cair perde a vida. Feito. Filmaço. Eles estragam tudo aqui. A ideia do primeiro filme é, tipo, seguir um mockumentary, que é tipo um documentário falso, de alguém gravando os pinguins e aquela estética de câmera na mão. Aí você vai ter o Cadu querendo virar um surfista, tentando seguir os conselhos do Big Z. E aqui você não tem nada disso. Você tem umas câmeras tradicional, né? Eles quebram todo o formato do primeiro filme. Eles vão mesclar ali um momento ou outro de reportagem pra imitar isso aí, mas não chega nem perto. E aí, de repente, você tem... Eles ignoram lá o herói do primeiro filme, do Cadu, que é o Big Z, e agora tem o Hang-Fi, os pinguim musculoso, fazendo umas manobras na prancha, e eles lutam, e... basicamente essa é a história. Não tem história, sabe? É você acompanhando o Cadu com essa galera do WWE, e é isso o filme. Sabe, animação tosca, animação péssima, não tem história, não tem motivo pra acontecer. A minha cinema aqui, ó, vai ficar em Juscinema, porque minha nossa podre. It has never been just about the language. It's about everything the English unlocks. At CC... Será que vai falar isso? Se inscreve aí pra eu pagar o YouTube Premium, não paguei até agora.
Infelizmente nem toda a continuação é boa, né? A gente já tem aqui um balanço, né, entre cinema, cineminha, mas a continuação que você tem que assistir é Era Uma Vez um Mistério no Tempo 2. Mas como assim assistir? Isso não é um livro, Juscelino? Claro que é um livro, só que é um filme em páginas. Então quando você tá lendo, você não tá lendo um livro cheio de letrinha, que você vai se perder. É uma história em quadrinhos cheia de cenas pensadas na sua experiência. A gente dirige e pensa em cena por cena, sabe? É como um diretor de cinema eu faço. Eu penso na cena, na composição, no que eu quero dizer com ela, cheio de profundidade. Eu não aguento mais isso! Eu só quero minha vida antiga de volta! Nanda, para com isso! A TV vai dar defeito! Os filmes estão saindo por fora da televisão! Você vai realmente ter uma das melhores experiências com o livro, sabe? Eu vi gente dizendo que, ai, tá caro. Cara, não tá caro. São 480 páginas. É uma experiência que você não vai ter em nenhum outro lugar, com nenhum outro livro. Eu tô falando sério, cara. Eu me garanti no primeiro, tô me garantindo no segundo, que essa continuação, ela é doida, ela tem reviravolta, vilão. E você vai se chocar, porque é uma história, cara, que vai marcar a sua vida. Então, vai lá, pré-venda rolando na Amazon. O QR Code tá aparecendo aqui na tela. Vai vir com o pôster brinde. Não demora, né? Que a pré-venda logo tá acabando. Os posters também. Isso porque já começou há umas semanas, né? E aí depois vai ter nas livrarias. Se você quiser esperar pra comprar nas livrarias, tudo bem, né? Mas você que quer garantir o pôster brinde, lê antes de todo mundo pra não tomar spoiler. Link na descrição ou QR Code aqui na tela. Sing 2 da Illumination. Olha, Sing, cara, é um dos melhores filmes da Illumination, se não o melhor. Ele bate de frente ali com os melhores, sim. Eu também não tava na expectativa quando eu fui assistir o Sing 2, porque o Sing 1 ele já é muito bom. Mas o Sing 2, ele vem elevar o nível do que já é bom no primeiro filme, né? No primeiro filme a gente tem o Buster Moon lá ajudando a galera e tentando salvar o teatro dele. Aqui a gente tem ele num espetáculo mais global. Você vai ter ele tendo que lidar com um cara que é tipo um tigre, ele é um felino e ele é completamente abusivo, cara. É aquele personagem me dá um ódio, sabe? Dá um ódio, porque ele tenta matar o Buster Moon, e o Buster ele vai fazer de tudo pra conseguir entregar a melhor peça possível, o melhor musical de todos, enquanto ele é caçado por esse cara, né? O clímax desse filme, o ato final é maravilhoso. É claro que todo o filme é muito bom, mas você vai sentir o que ele tá sentindo, sabe? É o peso de que, cara, eu tô agora no lugar onde eu sempre queria, mas eu não sei se eu vou conseguir entregar tudo isso. Então, pra mim, Sing 2 é Juscinema, sem dúvida nenhuma. Juscinema merece sim parte 3 e estou esperando, Illumination. Estou esperando. Universidade Monstro, nossa próxima... Vamos lá. É melhor que Mistério S.A.? Não. É ruim? Comparado a umas bombas da Pixar? Não. É mais ou menos? Não sei. É bom? Não sei. É um filme bom, falando sério mesmo agora, vamos lá. É um filme bom, conta tudo que rolou antes do Mistério S.A., quando começou a virar amigo, tudo e tal. É um filme que dá pra curtir, mas o Mistério S.A. é melhor. Então eu acho que pra ser uma sequência top, tem que ser melhor que a primeira. Sequência ou até uma coisa que venha antes, tem que ser melhor que a primeira que saiu. Não é melhor, para acho que traria uma continuação que, na verdade, é um prequel, só que ela é uma continuação, né? Veio depois, então, do primeiro filme, que é um filme excelente, né? Um dos melhores filmes da Pixar. E o Universidade Monstro, cara, eu vejo muita gente não gostando. Eu entendo a galera não curtir, mas pra mim é um filme super conforto. É um filme muito profundo também. Porque, cara, é isso aqui. É quase um drama do Michael Wazowski, né? Mostrando a história dele, que não conseguiu assustar ninguém, tudo e tal. Mostra como a Pixar é genial. Mostra como a Pixar, ela sabe continuar uma história. Porque o primeiro filme, ele vai acabar lá com a fábrica de monstros, não sendo mais um lugar de susto. E aí, o que você faz na sequência? Você vai fazer um lugar de riso, vai perder um pouco da identidade da franquia do Monstro S.A. Eles voltam pro começo e criam todo um background pro Mike e pro Sully. E, de repente, existe uma universidade onde os monstros vão pra estudar. Você tem vários departamentos lá, né? Não é só, tipo, vou estudar pra ser um assustador. Tem um departamento de cilindros, que eles usam pra planejar cilindros, né, que coletam os gritos das crianças e tudo mais. E ninguém põe fé no Mike, cara. É isso que eu adoro nesse filme. Ninguém põe fé no Mike. O Sully vai lá todo malandrão. Cara, eu sou assustador, eu nasci assim, eu tenho o meu privilégio. E o Mike fica, cara, eu vou estudar, eu vou me dedicar. E ele começa a tirar as melhores notas. Só que, cara, não importa o quanto o Mike se esforce, ele não consegue ser um assustador. E esse é um tapa na cara que a Pixar nos dá, mostrando que o mundo real, ele é cruel, cara. Sabe? O mundo é injusto. E aí, ele mostra que por mais que o Mike se esforce, por mais que o Mike tente, tire as melhores notas e faça isso e aquilo de treinamento, ele não consegue, cara, sabe? O mundo é injusto e por isso que pra mim essa é uma continuação de cinema. Você não me acha assustador. Você não chega nem aos meus pés. Moana 2. Nossa, Moana 2, que filme
Que filme. O primeiro Moana, né? É maravilhoso. O primeiro Moana eu vi. Cara, O 2 tá... A maioria dos filmes, tirando talvez um ou outro, eu vi o primeiro filme, mas não vi o segundo. Então, sério, eu perdi as contas de quantas vezes eu já vi Moana. E o quanto eu queria uma continuação. é bom, pô. Até eu ter uma continuação de Moana e perceber que eu não queria mais uma continuação da Moana. Cara, o que é esse filme aqui? O que aconteceu? Eu não sei. Na verdade, eu sei o que aconteceu. Era pra ser uma série de TV. Eles pegaram os episódios, mesclaram tudo ali. Ah, agora é um filme. Põe no cinema, faturou 1 bilhão. Tá errado? Não tá. Só que eu também tenho o meu direito de criticar aqui o filme. Não tem uma música que eu lembro. Sério, de verdade. Não é por implicância, porque eu realmente não lembro. E as músicas são as principais coisas da Moana. Não tem nada daqui. E você 2016, 17, quando saiu o primeiro filme, era a maioria da galera ou vestida de Moana, assim, quem era super fã, ou cantando assim, ó, o horizonte me pede pra ir tão longe, será que eu vou? Era bom vai ter a demais. Moana indo atrás do Maui de novo. E aí eles vão ter uns amigos ali no meio do caminho, que é uma galera super chata, pra derrotar um vilão que é um vilão super chato também. E não tem o mesmo peso do primeiro filme, cara. Não tem nada do primeiro filme, não tem a mesma aventura, a mesma urgência. É só um recorte de uma série que seria do Disney Plus pro cinema mal feita que se chama Moana 2. Cinema. Minions 2 da Illumination é a outra continuação que está aqui na nossa lista. Minions nem é um exemplo de filme bom, né? Minions é muito chato, cara. Minions de 2015, porque não tem história nenhuma. E eu quando criança, quando assisti, eu curti. Agora faz tempo que eu não vejo esse filme. O 2 eu assisti só uma vez com meu irmão e depois nunca mais, cara. Que não foi uma história que me intrigou, de fato. A história do Gru é top. A história do Gru pequeno, querendo entrar no negócio. Ah, vou entrar, vou querer virar vilão. É uma história boa, que podia ser botada pra frente. Só que daí tem todos os negócios, como falando dos Minions, tem que mostrar mais os Minions. Tem aquele novo Minion que é bom. Só que ao mesmo tempo que tem esse novo Minion, cara, faz um monte de coisinha, os Minions ganham poder, só pode ter um personagem diferente pra poder ganhar dinheiro, então, pô. Uma pra contar. O Minion que fica ali, né, existindo, e eles vão seguir o maior vilão de todos os tempos, de acordo com a época que eles estão. É basicamente isso, é 1h30 dos Minions fazendo piada. Falta alguma coisa aqui, e aí o Minions 2, ele vem pra entender o que faltava, que era, tipo, um humano. O Gru, por mais que os Minions sejam personagens engraçados, eles não vão sustentar 1h30 de filme. Então vem o Gru nessa fase dele, descobrindo um malvado, entendendo quem são os Minions também. A gente vai ter aquela aventura de sempre, mas, cara, é uma continuação legal. Sabe, eu acho que é uma continuação legal, muito melhor do que o primeiro filme, muito melhor que Meu Malvado Favorito 4, mas não é um exemplo de, nossa, que filmão que eu já vi na minha vida, cara. É esquecível. Essa que é a verdade, é esquecível. O Gru vai lá enfrentar o Sexteto Sinistro, que Illumination adora fazer isso com o Meu Malvado Favorito. Cada filme parece que é uma linha do tempo, porque essa galera nunca mais aparece, o Otto dos Minions 2 nunca mais é citado, e é uma bagunça. Essa O que é o Otto? franquia é uma bagunça, eu quero ver só como é que vai ser o Minions 3 agora, mas enfim, aqui ó, passa de ano. 6,5. Boa noite. Meu trabalho é fácil porque eu uso o Click Up. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando. Que cansadinho que eu tô. Aranha Verso 2. Que filme. Que filme, meus amigos. Isso aqui é cinema. E até hoje eu não consigo entender como que ele não levou o Oscar. O primeiro levou. Sei disso, tá? Mas eu tô falando do segundo. O segundo ele consegue, pra mim, obviamente, evoluir e melhorar tudo que o primeiro filme tem. Cara, esse filme é um coração. Esse filme ele entende o coração, a essência do Homem-Aranha, sabe? É um filmão demais, cara. O Miles, ele deixa de ser aquele moleque e agora ele vai virar o Homem-Aranha. Só que ele não entende ainda a questão de responsabilidade, porque ele ainda não perdeu alguém importante no nível de Tio Ben, que aqui no caso seria o pai dele. E aí quando ele vai pro Aranha-Verso, ele descobre que ele é uma anomalia, né? Que ele não deveria existir. Só que ele não pode impedir o que faz um Homem-Aranha ser o Homem-Aranha, que no caso é impedir a morte do pai dele. Então ele vai lá, foge da sociedade aranha, a galera vai atrás dele numa cena maravilhosa, e ele entende que, cara, não é isso que faz o Homem-Aranha. Então você fica, peraí, então ele quer provar o ponto dele, como é que ele vai fazer isso? Você tá do lado do Miles, porque tipo, cara, se ele tem a chance de provar, vai lá e prova, e tá todo mundo junto com o Miles, mesmo entendendo que aquilo lá também é ser um Homem-Aranha. E ainda você tem o romance dele com a Spider-Gwen, que ganha... Tem uns diálogos muito legais aqui, cara. A trilha sonora também muito boa e a animação não tem nem o que falar. Da
técnica que eles usam, os momentos que parecem pintura, né? Cada corte ali é usando um tipo de pintura, de verdade, um tipo de pintura para representar essa que tem uma das melhores técnicas da história das animações, cara. Juscinema, sem dúvida, Juscinema. Temos também Toy Story 2, cara, não tinha como não falar de Toy Story 2, porque Toy Story 2 é o filme basicamente que começou essa era de continuações, né? Você vai pegar ali, tinha pouquíssimas continuações de animações nos anos 90. Toy Story 2 foi a primeira continuação da Pixar e uma das primeiras a entender o que é uma continuação. Tem gente que não gosta dessa sequência, mas pra mim ela se torna muito única, porque ela passa por uma série de problemas, sabe? Quem conhece a história da Pixar, a gente até já fez vários vídeos falando disso, mas sabem que esse filme ele passou por uma desaprovação dentro da Pixar, né? A Pixar olhou o filme original e falou, cara, tá muito ruim, a gente não pode lançar isso. Então eles tiveram que refazer o filme todo em um ano. E ainda você tem a outra história no mesmo filme em que alguém deletou os arquivos quando tava quase pronto e eles perderam o filme. Se não fosse por uma moça que tava grávida, que tinha os arquivos em casa, eles nunca iam finalizar. Já Corneta, o Juscelino já fez um vídeo desse. Não sei se eu cheguei a reagir ou não, mas eu já assisti, mas... O Toy Story 2. Ele vem e ele respeita o original, ele expande o universo. E a própria Pixar falou, cara, que eles não poderiam lançar um filme que é ruim por respeito ao fã, sabe? Só pra fazer dinheiro. Você vê aqui o quanto esse universo é legal, o quanto a amizade do Woody e do Buzz importa, os novos amigos que estão chegando ali, a Jessie, o Bala no Alvo, e que eles têm que aproveitar a infância do Andy. Apesar de ser um filme episódico, ela é uma animação que ensinou as outras empresas como fazer uma continuação de uma animação. Apenas Juscinema. Vamos pra casa. Bom demais. Como Treinar o Seu Dragão 2. Como Treinar o Seu Dragão 2. Eu só digo uma coisa, o foda do Toy Story 2, a única coisa assim que posso falar que me sinto e tal, é que ele tá brigando com o primeiro e com o terceiro filme. O primeiro filme é muito bom, e o terceiro também nem se fala, só por causa disso. Mas de resto, cara, se existisse só o Toy Story 2, ia ser o melhor filme da Pixar, se duvidar. Se for tivesse o Toy Story 2, fosse o Toy Story 1, só pra falar assim. Ia ser o melhor. Mas esse daqui, que eu assisti ele, reassisti recentemente, e eu lembro que na época que eu vi, eu achava muito melhor que o primeiro. O primeiro eu já gostava, mas esse aqui ele vinha insuperável. Só que reassistindo, eu mudei a minha opinião também, porque eu aprendi mais sobre cinema, estudei roteiro, trabalho com isso. Então eu comecei a ver algumas falhas que me incomodaram, não tive como ignorar, obviamente. Mas, cara, continua sendo um filme muito bom, tá? Continua sendo um filme muito bom, mas aí eu não posso deixar de citar uma coisa que me incomoda, que é principalmente a mãe do Soluço, que é a Valka, né? A mãe do Soluço no primeiro filme é um mistério, a gente sabe que ela morreu por conta de ataque de dragões. Aqui volta no segundo e, na verdade, ela estava viva. Só que o que aconteceu, né? O que a gente acaba descobrindo, e eu acho essa decisão furada, sabe? Que é você descobrir que, na verdade, ela que escolheu não se aproximar do Soluço e do Stoico. Ela decidiu isso. Ela não estava morta, ela não foi sequestrada. Ela só sumiu. Comprou cigarro, nunca mais voltou, só isso, valeu? Puta merda. Não foi levado para outro lugar, não perdeu a memória. Ela tava ali o tempo inteiro e decidiu, tipo, negligenciar a família dela. Então isso pra mim não me pega, sabe? Isso aqui não consigo comprar essa ideia de que, tipo, cara, ela tava ali e ela decidiu não fazer isso. Não gosto dessa ideia. Em compensação, você tem um filme mais grandioso, né? Você tem um filme mais grandioso. Você tem o relacionamento do Soluço com a Astrid evoluindo e é fofo os dois juntos, né? Você vai ter uma cena com vários dragões ainda mais grandiosa do que a do primeiro filme. E, principalmente, a gente tem a morte do Stoico, que, cara, é um grande impacto, porque ela não acontece de qualquer forma. Quem é o responsável por isso é o Banguela, cara. Então, isso é uma loucura. O filme, ele tem essa coragem de mostrar que o próprio dragão, né, do protagonista faz isso. A culpa é do Banguela, o que aconteceu ali. E, claro, né, não exclusivamente do Banguela, porque ele tá sendo controlado lá pelo Draco e tudo mais, mas eu digo que, tipo, foi o dragão dele. Então o filme, ele tem essa coragem. É um filme corajoso, é um filme grande, mas esse ponto me incomoda, não tem como negar. Então por isso que eu boto aqui em bom aqui o Juscinema, porque realmente, cara, ele é uma ótima continuação. Zootopia 2. A gente falou já dessa continuação aqui no canal, falou no Piores e Melhores 2025, e eu adoro o primeiro filme, é uma das melhores animações da Disney dos últimos tempos. Construção de universo, evolução de personagens, discussão de pauta social, tudo é muito bem feito nesse filme, cara. Até a pesquisa de campo, né, se você olha o documentário do Behind the Scenes, é fantástico, sabe? A equipe vai lá realmente pra África pra estudar os animais. Essa sequência, inevitavelmente, aconteceu uma hora. Eu tinha
grandes expectativas que ela superaria o primeiro filme. Não superou pra mim, mas, cara, é aquele negócio. Não é só porque não superou que não é um filme bom. É um filme divertido, cara. Eu gargalhei, eu me diverti vendo os Zootopia 2. E eu acho que isso também é uma coisa que importa muito, né? Você se divertir vendo um filme, conta, né? Mas se tratando de Zootopia, a gente espera um roteiro que vai te surpreender. E o roteiro peca em algumas coisas ali, como eu já comentei, da Judy. Ela se importa muito com ela, esquece do Nick. Isso faz ter raiva dela nesse filme. Olha que, mano, é muito... Que nem eu vi, não. Quem que eu vi um vídeo uma vez, cara? Você criar um roteiro de ouro é bom. Continuação desse roteiro, complicado. Vai lá e cria mais uma continuação. Só o Toy Story conseguiu fazer 3 filmes seguidos perfeito, mas deu 4 foi uma bosta. Porque até o Shrek 1 é bom, o 2 é bom, o 2 é melhor que o primeiro, se duvidar, e o 3 é mais ou menos. O 3 já começa a decair. Então acaba que você... Beleza, quero criar uma história nova, que dá um ensinamento pra geral. Sabe, o primeiro filme topzera, bom demais. Daí pra você recriar uma história que demorou... Que nem o cara do Hot 6. O cara do Hot 6 demorou o quê? Que eu lembro... Posso estar errado, mas demorou uns 12 anos para ele escrever o roteiro. Deu tempo dele reescrever e reescrever. Ele teve exatamente 8 meses por alguns meses, ou quase um ano só, para reescrever o roteiro da segunda e terceira temporada. E ocasionalmente a segunda e terceira temporada não foram tão boas. Então, Filme que o Nick... se você tem uma galinha de bota como é que fala? Uma galinha de ovos de ouro, espera o tempo, qualquer coisa. É algo que a empresa vai pensar assim, nossa, se a empresa receber, que não divertidamente, bombou, 2023, que eu não lembro, 23, 24, bombou o filme. Só que, né, bombou. Mas, o filme bombou, só que agora, com certeza, com uma continuação. Só que daí, mano, é a mesma coisa, tem que pensar. Vamos fazer assim. Eu gosto que demore pra fazer um filme. É algo que não tempo demais, né? Mas, por exemplo, se demora, sei lá, uns 3 anos, é pouco tempo. Pra você escrever um roteiro perfeito, que nem foi, sei lá, o Divertidamente 2, que nem eu falei. O primeiro se passa em 2014. Daí pra agora, estamos em 23 ou 22, por ali. Saiu o segundo, demorou um tempo. Deu um tempo de escrever um roteirinho e tal. Não pode demorar muito, porque talvez a coisa já seja até esquecida. Mas não pode demorar pouco, porque daí talvez a história fique mal feita devido à situação. Ele é um personagem que evoluiu, a Judy não, parece que ela retrocedeu ali, né? E o Gary, que era o grande mistério do filme, cara, aparece em, 15 minutos e desaparece, né? Ele não tem destaque nenhum, então não tem como eu me importar com esse personagem, mas de resto eu acho que é um filme muito legal. Tem a expansão do universo, tem os répteis ali, eles estão dando a entender que vai vir aves, você também tem a reviravolta, o ato final é muito legal, mas é isso, cara. Supera o original? Não supera, mas ainda é uma boa continuação, por isso que eu ponho aqui em Jucineminha. Jucineminha, galera. É bom. E essa daí é a minha lista de piores e melhores continuações de animações. Eu sei que faltaram várias, porque tem um monte de continuação aí que lançou nos últimos tempos. Então, se você quiser que eu comente numa parte 2, é só comentar parte 2. Por favor, deixa um comentário para eu saber que você chegou até o fim. O like é super importante também. E antes de ir embora, confere a nossa lista das piores e melhores animações de 2025. É só clicar aqui e a gente se vê lá. Tchau! Valeu. Deixa eu ver se eu consigo comentar. Senão o negócio vai querer carregar e não vai querer explodir, né? Daí é complicado. Aqui, ó. Eita, esse momento. Eu só vou terminar aqui. Continuações normalmente ficam mais marcadas assim por ser pior do que o original. Porque normalmente, cara, a coisa que fica marcada é aquela coisa que você assistiu quando pequeno e viu uma coisa que não te surpreendeu. Então acaba que... tem gente que gosta de Toy Story, que tem uma franquia boa, beleza. Mas sempre vai ter aquela continuação que você vai pensar assim, não deveria ter existido. Vou comentar aqui, parte 2. Feito. Então sempre tem aquela continuação daquele filme que você ama, que você pensa, por que foram fazer esse filme? E normalmente é isso que faz a maioria das pessoas pensar que continuações são ruins. Porque ela viu uma ou outra de um filme que ela gostava e ficou uma bosta. Mas tem continuações boas, mas tem que saber escrever uma boa história. Esse foi o que eu curti desse vídeo. Valeu, falei, fui!